49. Antes de mais nada, desejo um feliz Dia das Mães, parabéns para todas as mães. Que Deus continue abençoando essas mulheres maravilhosas que Deus colocou nas nossas vidas. Mas o Dia das Mães, ele não pode ofuscar o Dia do Senhor. O domingo, o segundo domingo de maio, como todo domingo, antes de ser o Dia das Mães, ele é o Dia do Senhor. E nessa mensagem nós vamos trazer uma palavra para o coração das mães, nós vamos trazer uma palavra para o coração de todos, mas nós vamos também, acima de tudo, exaltar o nome do Senhor. E nós vamos falar de Deus e do seu amor, que é maior do que o amor de uma mãe. Em Isaías capítulo 49, versículos 14 a 16, diz assim a palavra do nosso Senhor. Isaías capítulo 49, do versículo 16 até o versículo, do versículo 14 até o versículo 16. Diz assim: Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Vamos fazer uma oração. Ó Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Nos encoraja, nos fortalece, ó Deus, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A maternidade é uma das coisas que a humanidade desfruta e que nos enobrece. Até onde eu sei, os únicos seres criados que têm mãe são os seres humanos. Eu nunca vi um bicho pedindo a benção, mamãe, para a sua progenitora, né? É claro que os animais procriam, mas eles não têm aquilo que a gente chama de pai e aquilo que a gente chama de mãe. Eles não compartilham dessa experiência extraordinária que nós, seres humanos, compartilhamos, que é saber o que é paternidade, que é saber o que é maternidade. E os anjos, que são superiores a nós, têm Deus como pai, mas não tem uma mãe. Eles não sabem o que é desfrutar deste amor de mãe. A maternidade é uma grande bênção mesmo. Tanto para quem exerce a maternidade, quem gera um filho, quanto para quem desfruta. No Dia das Mães eu tenho o costume de dar parabéns para todo mundo. Eu vejo um menino, eu digo parabéns, feliz Dia das Mães. Eu vejo uma menina, eu vejo um homem, uma mulher, não interessa. Aí a pessoa diz: mas pastor, eu não sou mãe, mas tenho mãe, né? Se você tem mãe, parabéns para você, porque realmente é maravilhoso ter uma mãe. Quantos aqui não sentem saudade da sua mãe que já partiu, que já está no céu? Não podem estar com suas mães hoje porque moram distante, como é o meu caso. Então é realmente uma grande bênção. Parabéns para todo mundo, para as mães, para os filhos e também para Deus, acima de tudo, porque foi Ele que criou essa coisa bonita que a gente chama de mamãe. Foi Ele que estabeleceu a maternidade. Dificilmente uma palavra evoca sentimentos tão ternos e profundos do que a palavra mãe. O que vem à sua mente? Que sentimentos brotam no seu coração quando você fala lá dentro a palavra mãe? A gente tem vontade de chorar, a gente tem vontade de sorrir, a gente sente uma profunda gratidão, a gente sente uma profunda saudade, a gente lembra de momentos maravilhosos da nossa vida. É uma coisa tão boa, mas ao mesmo tempo que dói tanto quando a gente fala a palavra mamãe. Eu não sei se em uma língua humana nós temos uma palavra tão doce como a palavra mãe. Só perde para Jesus, mas que é doce. É doce. Daí vem o ditado, né, gente? Uma mãe é para 100 filhos, mas 100 filhos não são para uma mãe. Porque as mães, elas geram, amamentam, criam, protegem, oram, lutam, vivem
e morrem pelos seus filhos. Realmente ser mãe é uma grande bênção, e ter uma mãe perto da gente é um grande privilégio. De onde vem isso? De onde vem essa coisa tão boa? Bem, Tiago nos deu uma dica: tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é puro, vem da onde? Vem do nosso Pai, vem de Deus, do Pai das luzes. E de fato a maternidade, essa coisa extraordinária chamada maternidade, é uma criação de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. E a gente consegue ver essa perfeição mesmo entre nós, que somos pecadores e imperfeitos. A gente consegue ver uma beleza, uma perfeição no desempenho da maternidade. É algo realmente glorioso. A maternidade também é um chamado. Com todas as letras, a Bíblia diz que ser mãe é uma missão dada pelo próprio Criador. E qual é a missão da mãe? A missão da mãe é gerar filhos para Deus, criá-los para a glória de Deus, ensiná-los o temor do Senhor, para que os filhos que Deus lhes dá, lhes permite gerar, possam ser também filhos do nosso Pai eterno, herdeiros do reino dos céus em Cristo Jesus. Isso é uma grande vocação. Que coisa mais extraordinária uma pessoa pode receber de Deus. Que chamado, que missão mais importante um ser humano pode receber do Senhor do que de gerar filhos para Ele. Essa é a vocação da mãe. Maternidade também é um sacrifício. Literalmente a mãe dá a vida pelo filho. Ela gera, ela carrega aquela criança no seu ventre, ela amamenta, ela compartilha dos seus nutrientes através da amamentação, e o menino para de mamar, acabou os problemas, certo? Certo não, errado. A mãe vai cuidar daquela criança a vida toda. Quando ele casa e constitui a família, a mãe fica preocupada com ele ainda e ora por ela, ora por ele, ora pelos netos. A luta da mãe é uma luta eterna. Ela se sacrifica, ela quer ajudar, ela quer dar o melhor. Que coisa maravilhosa. Mas é um sacrifício que ela faz com alegria. Para ela, o prazer dela é viver e dar a vida pelos seus filhos. É isso que a mãe é isso que a mãe faz. Maternidade também é uma honra. Nós infelizmente estamos vivendo uma época do mundo em que a maternidade está sendo borrada, está sendo achincalhada, está sendo desonrada pelos conceitos, pelas ideias e pela perversão do coração humano. E às vezes as pessoas têm vergonha de ser mães, às vezes as pessoas não sonham em ser mães, e isso é um erro. A mulher deve se orgulhar mais do que qualquer outra coisa de poder ter um filho, de ter criança. Filhos não são um estorvo, são uma bênção que Deus nos dá. É herança do Senhor, é privilégio, e a mulher precisa sentir, voltar a sentir honra de ser mãe. As crianças, as meninas no passado brincavam de bonecas e ensaiavam ali. A brincadeira delas é passar a tarde imaginando ser a mamãe, daquelas bonequinhas, daqueles bonequinhos. Eu brinquei tinha umas meninas mais velhas da nossa rua que eram as nossas mamães, até apanhar eu apanhava também, era bem realista as nossas brincadeiras, e era aquela alegria, o orgulho, o sonho daquelas meninas de crescerem. Era assim a minha geração, de crescerem, de um dia casarem, de ter filhos, terem seus próprios filhos, terem a sua casa. E isso, irmãos, é de chorar. Mas parece que isso tem se perdido nessa nova geração. As mulheres precisam voltar a ter orgulho de serem mães. Mãe é criação divina, é um grande privilégio, é uma missão, é algo bonito, e você precisa se orgulhar de ser mãe. Lá em Provérbios 31, não é o texto da pregação, mas a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor e que cumpre o seu papel de mãe, de esposa, de mulher de Deus, ela vai ser louvada, ela vai ser reconhecida, não só por Deus, mas pelos homens. Diz aqui em Provérbios 31, verso 28, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, o seu marido também, ele a louva. E o versículo 30 diz, enganosa
é a beleza, vã, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, maternidade é tudo isso, essa coisa linda, mas existe algo maior do que o amor de mãe. É o amor de Deus. Na verdade, o amor de mãe é um eco, é um sinal de algo mais profundo, mais poderoso e mais tocante que existe no universo. É o amor de Deus. O amor das nossas mães é apenas uma amostra do que Deus é capaz de fazer por nós. Deus é o autor do amor das mães. Deus é a fonte desse amor que as mães desempenham tão bem na maternidade. E é o próprio Deus que nos lembra disso. Nós acabamos de ler Isaías 49, verso 14 a 16. O povo de Israel está numa perspectiva de grande castigo. O povo de Israel está passando aquela experiência de um abismo chamando outro abismo, a corrupção moral, o enfraquecimento político, a unidade nacional está se deteriorando. E o profeta Isaías, ele diz, olha, aquilo que está ruim vai ficar ainda pior. Haverá o exílio, vocês vão ser espalhados. Então Isaías, ele é muito sincero como oráculo de Deus, ele mostra com todas as cores o castigo que o povo irá sofrer. Então, em desespero, não é só isso que o profeta Isaías fala, porque ele é um profeta também que fala de restauração, ele fala da vinda de Jesus, ele dá grandes promessas para o povo de Israel, mas o povo de Israel parece que esqueceu da bondade de Deus e das promessas de restauração, ainda que grandes sejam os pecados do povo, ainda que grande e terrível seja esse merecido castigo, mas o povo começou a perder a esperança, a alegria, porque eles estavam olhando apenas para a perspectiva de castigo e de tribulação que lhes aguardava no futuro. E aí Deus consola o seu povo, quer tirar deles esse pessimismo, quer tirar deles esse desespero terrível e até pecaminoso, lembrando para eles que Ele é como uma mãe, só que ainda melhor. Que Deus os ama tão profundamente como uma mãe é capaz de amar, só que infinitamente mais. O amor de Deus é como o amor de mãe, só que ainda melhor. Então perceba no versículo 14 a articulação do desespero do povo de Israel. Sião, uma referência ao Monte Sião, onde Jerusalém está construída, uma referência ao próprio povo de Deus, diz assim, olha, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Esse sentimento do povo de Israel naquela época é um sentimento muito comum. Nós, quando estamos passando por provações, dificuldades, experimentando a vara e o castigo de Deus, é comum a gente se esquecer da bondade de Deus e começar a entrar em desespero, sentirmos como se nós estivéssemos sozinhos, abandonados. Isso pode acontecer por várias razões. Primeiro, pela fraqueza da fé. A nossa confiança é oscilante. Deus merece e é digno de confiança, só que a nossa confiança é muito pequena e nós fraquejamos na nossa confiança, talvez por ignorância. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, especialmente as providências difíceis que Deus nos faz suportar. São misteriosos para nós às vezes não conseguimos entender a lógica do sofrimento, das coisas que Deus permite ou até planeja, as coisas amargas que Deus permite ou planeja que passemos. Para nós é um mistério e às vezes nos sentimos como se Deus tivesse nos abandonado, nos desamparado, porque nós não conseguimos entender o seu agir, o seu aparente silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhuma palavra, nenhuma revelação, nenhuma luz no meio das dificuldades. E nós às vezes entendemos o silêncio de Deus como se Deus estivesse nos abandonando. Deus, ele fala quando ele quer, na hora que ele quer. E o silêncio de Deus não significa abandono ou inatividade. Deus está em silêncio,
mas está trabalhando em favor do seu povo. As próprias provas e dificuldades para algumas pessoas são interpretadas como sinais do desfavor e do desamparo de Deus, mas antes o contrário. Por exemplo, o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, diz que se a gente está sem disciplina, da qual todos se fazem participantes, é porque nós não somos filhos, nós somos bastardos. O sofrimento, os castigos, a disciplina de Deus deve ser vista não como um sinal do desagrado de Deus ou da falta do seu amor, pelo contrário, mas é o fato de Deus nos tratar como filhos, que Ele nos corrige, Ele nos ama tanto, que Ele quer retirar de nós tudo aquilo que é pecaminoso e que é destrutivo, e Ele então faz uso do sofrimento, das tribulações, como uma vara da sua disciplina para nos corrigir, porque todo pai corrige o filho a que ama. Quando a mão de Deus pesa sobre nós, geralmente nós interpretamos como se Deus não nos amasse, antes o contrário. Quando a mão de Deus pesa sobre nós, nós deveríamos nos regozijar. Dizer, Senhor, Tu me bates porque Tu me amas, porque Tu me acolhestes como filho. E nós não devemos desmaiar dentro das dificuldades. Talvez, assim como o povo de Israel, ou o povo de Deus em todas as épocas, se sentem desesperados porque oram, falam com Deus e as respostas, os pedidos simplesmente não acontecem e não vêm. Lembrem-se que Deus, Ele responde todas as orações, mas nem sempre como nós queremos, nem sempre como nós pedimos, e quase nunca na hora que nós pedimos. Tem coisas que Deus nos dá sem a gente pedir, tem coisas que Deus só dá quando a gente pedir, mas nem sempre Deus dá exatamente o que pedimos, e nem sempre Ele nos dá no exato momento em que pedimos. Existe um tempo, existe um trabalhar de Deus, existe algo que precisa acontecer nas nossas vidas para que as respostas de oração possam chegar. Agora, Ele sempre faz infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, mas é comum o silêncio de Deus, a falta de respostas nas orações serem interpretados como um abandono do Senhor. Imagino que isso pode ter sido o caso do povo de Israel. Então veja o dilema do povo de Deus. De certa forma eles amam a Deus, não de forma perfeita, mas amam o Senhor, mas não conseguem encontrá-lo nem sentir o seu amor. E assim bate o desespero. Eles sabem que eles dependem de Deus, mas a sensação da ausência de Deus os faz também entrar em desespero. A vida fica escura, aterrorizante, e eles sentem-se ameaçados de morte. Eles já experimentaram que Deus é bom, mas eles não conseguem desfrutar mais da bondade de Deus. Essa é a situação do povo de Israel. Mas Deus responde. Jeová responde no versículo 15 com uma pergunta. Ele diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? De certa forma, Deus está dizendo assim: olha, esse desespero de vocês, ó céu, não é razoável. Não é certo vocês pensarem desta forma, se sentirem abandonados, embora vocês estejam sendo castigados, embora os seus pecados sejam grandes e terrível o castigo merecido de vocês, isso não deve ser interpretado como um abandono de Deus. E ele evoca uma imagem, a imagem de uma mãe. Uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu ventre? Essa pergunta tem duas afirmações embutidas sobre as mães. Diz que uma mãe não pode se esquecer do seu filho, e uma mãe não consegue deixar de se compadecer do seu filho. Então, diz assim, e o argumento é do menor para o maior. Se uma mãe humana não pode se esquecer do filho, se uma mãe humana não pode deixar de se compadecer do filho, vocês acham que eu vou fazer isso? Vocês acham que eu vou esquecer de vocês? Vocês acham que o meu coração é pequeno demais ao ponto de eu ser incapaz de sentir compaixão do meu povo? Uma mãe não consegue se esquecer do seu filho. Existe um instinto natural que liga a mãe
a sua criança. E em 2013, uma advogada argentina, Maria Lorena, gerou uma criança, aliás, concebeu uma criança num hospital da Argentina. Nessa noite, 5 crianças nasceram e a criança foi trocada na maternidade. Ela disse que quando levou aquela menina para casa, ela sentiu que, disse assim, eu tenho a impressão que essa menina não é minha filha, né? Passaram-se os dias, né? E ela viu uma outra mãe com uma criança, ela olhou e disse assim, essa aqui não é minha filha é aquela. Ela foi tão contundente naquilo, ela exigiu um exame de DNA e depois foi comprovado que realmente a filha que ela estava, que ela levou para casa, não era a verdadeira filha dela. Depois foi trocado as crianças, etc. Mas veja a ligação, a profunda ligação da mãe, ao ponto de reconhecer, de sentir ali, né, pelo toque, pela pele, pelo olhar, né? E criança, né? O bebê, a gente diz assim, esse aqui se parece com o pai, esse aqui se parece com a mãe, mas na verdade o recém-nascido não se parece com ninguém, né? Essa é a verdade. A gente fala só para agradar, mas ela conseguiu olhar na face daquela criança e dizer, esse aqui não é minha filha. Uma profunda intuição. Vi uma vez também de uma mulher que teve a sua filha roubada na maternidade. Décadas depois ela encontra ela e diz, essa aqui é minha filha. E ela foi também tão contundente ao ponto de procurar a polícia, etc. Foi feito o exame de DNA e olha, adivinha? Ela estava certíssima. Ela nem sequer tinha visto a sua filha depois que ela tinha nascido. Ela sumiu na maternidade. Mas ela guardou aquilo no coração e quando ela passou pela filha, casualmente, ela reconheceu a filha que ela nunca tinha visto. São coisas que só uma mãe pode fazer por você. E Deus diz, olha, mãe que é mãe não esquece. Vocês acham que eu vou esquecer de vocês? Se as mães de vocês não são capazes de serem indiferentes às suas necessidades, não são capazes de ignorá-las, de fechar os ouvidos ao choro da criança que deseja mamar, ela sabe, toda mãe sabe que o seu filho depende dela para viver. Ela não consegue se esquecer, ela tem que se doar, ela tem que cuidar, ela sente-se movida por uma afeição natural, que ela já nasceu com aquilo. E quando ela gera aquela criança, pelo fato de ter gerado, ela já o ama e está pronta para dar a vida por ele. Se as mães humanas são assim, quanto mais Deus, quanto mais o amor de Deus. Em segundo lugar, nessa pergunta, está embutida a verdade de que uma mãe não consegue deixar de se compadecer do seu filho. O filho pode ser desagradável, e nós filhos reconhecemos que às vezes nós fazemos tudo menos trazer alegria e prazer para as nossas mães. Mas mesmo assim as nossas mães nos amam. Às vezes nós pecamos, fazemos coisas vergonhosas, indignas, machucamos o coração das nossas mães. Elas choram por nossa causa, mas elas continuam nos amando. Elas continuam tendo compaixão. Os irmãos já sabem que eu tive uma época na minha vida que visitava muito os presídios. E meus irmãos, 90% das visitas que os presidiários recebem, adivinha de quem é? As mamães estão lá. Leva biscoito, tá? Leva mimo de casa. Diz assim, pastor, ora lá com meu filho, é o fulano de tal, tá no pavilhão tal, na cela tal. Dá esse recado para ele. Eu ficava, nós não podemos ser avião lá de recado, né? Mandar recado, trazer recado, isso não pode. É antiético. Mas as mães pediam, eu não fazia, mas elas pediam. Olha o amor delas por isso. Às vezes criminosos, que cometeram até crimes hediondos, mas as mães estão ali visitando, insistindo. Todo mundo quer matar o cara, mas a mãe está orando, pedindo clemência, pedindo perdão, tentando influenciá-lo para o bem, tentando
ver o seu filho sendo transformado. Mãe é assim. E se uma mãe é assim, Deus é ainda mais. Deus é o nosso Pai que nos ama como mãe. Só que ainda muito mais do que isso. Deus também não consegue deixar de ter compaixão da gente. Deus não costuma nos dar o que nós merecemos. A Bíblia diz que Deus não nos trata de acordo com as nossas transgressões, mas de acordo com a sua misericórdia. Deus também lembra ao povo de Israel, na sua resposta, no versículo 15, de uma possibilidade muito remota, mas possível, de uma mãe se esquecer do filho. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus reconhece que uma mãe, por ser humana, tem limites. Por mais que o amor de uma mãe seja grande, ele não é infinito. Ele está limitado pela sua própria humanidade. É o amor de uma criatura. Uma mãe não pode fazer tudo pelo filho. Em segundo lugar, todas as mães hoje estão numa condição de pecado. E o pecado que existe no coração das mães também atrapalha a sua maternidade. E impõe um limite no que ela consegue fazer. É remota essa possibilidade, mas é possível que uma mãe se esqueça do seu filho. É possível que uma mãe também não tenha a capacidade de se compadecer do seu filho. E infelizmente, nós estamos vivendo dias em que nós vemos isso com mais frequência. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens seriam sem afeição natural. E hoje nós vemos até as mães abandonando, abrindo mão, maltratando os seus filhos. Não é a maioria das mães não age assim, porém a gente vê um recrudescimento desse tipo de comportamento, de afeição, de falta de afeição natural. Mas Deus diz assim, ainda que isso possa acontecer, é difícil, mas acontece. Eu jamais me esquecerei de ti. Olha que promessa. Deus está dizendo que ainda que uma mãe, por sua imperfeição, por seu pecado, deixe de se compadecer do seu filho, esqueça-se dele, das suas necessidades, isso jamais acontecerá entre eu e você, meu povo. Eu não vou me esquecer de ti. Versículo 16, ele diz, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Deus nos ama como uma mãe. Não consegue se esquecer, não consegue deixar de se compadecer, ainda que sejamos desagradáveis e maus. Deus nos ama como uma mãe, mas só que ainda melhor. Lembrem-se que Deus é a fonte da maternidade. E a maternidade é apenas um eco, um sinal de quão grande e quão amoroso é o nosso Deus. Eu queria fazer uma conclusão aqui. Mães, se vocês querem ser boas mães, olhem para Deus. Porque Deus é a fonte da maternidade. Olhem para o seu Criador. Olhem para a sua compaixão. Olhe para a ligação que Deus tem com as suas criaturas. A capacidade que Deus tem de se importar, a capacidade que Deus tem de perdoar. É o amor de Deus que é a fonte do amor das mães. As mães podem olhar para Deus e imitarem o Senhor para serem boas mães. As mães também sofrem, são feridas, machucadas, e elas precisam desse Deus gracioso, do conforto que vem do fato de que Deus existe e que as ama com um amor infinito, tão gostoso como o amor de mãe, só que mais profundo e infinito. E mães, vocês precisam desfrutar desse amor de Deus. Vocês precisam desfrutar, sentirem todo o consolo e a esperança que o amor de Deus traz para os nossos corações. A vida, talvez a sua vida seja uma vida difícil.
E talvez a dificuldade da sua vida seja exatamente na maternidade, no exercício da sua maternidade. Talvez hoje, nesse momento da sua vida em especial, o seu maior fardo, a sua maior luta, decorre da sua relação de mãe com outra pessoa. Eu quero dizer que meditar no amor de Deus, desfrutar do amor de Deus, vai consolar você de todas as suas lutas e dores. Talvez você sofra tanto como o povo de Israel ao exercer sua maternidade, que você diga: poxa, Deus me abandonou, Deus não está comigo, será que Deus se importa? Será que existe esperança para mim? A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama tanto que Ele não poupou o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ser poupados do castigo eterno. Então não importa o quão dura ou difícil seja a sua vida, quantas coisas possam revocar dentro do seu coração o sentimento de que Deus não gosta de você, que Deus não te ama, ou que Deus não se importa com a sua vida. Olhe para a cruz, porque ali você tem uma prova objetiva, irrefutável, de que Deus existe e Ele te ama, porque Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, ainda pecadores. Mães, ao olhar para o amor de Deus, sintam esperança pelos seus filhos. Talvez você, nesse momento, esteja intercedendo pelo filho, por uma filha. Você está bebendo aquele cálice amargo, através da conduta desagradável e reprovável dos seus filhos. Isso é uma coisa tão comum hoje em dia. Quantas mães estão massacradas e desesperadas pelo comportamento, pelas ofensas dos seus filhos. Eu quero dizer para você que existe esperança para os seus filhos. Existe um amor que é capaz de transformar qualquer coração. Existe um amor que é capaz de mudar a história das pessoas. E esse é o amor de Deus. Talvez você nunca lhe ocorreu que a melhor forma de você demonstrar o quão é uma boa mãe seria exatamente levar os seus filhos para perto de Deus, ou levar Deus para perto dos seus filhos. Como é que eu posso levar os meus filhos para perto de Deus? É evangelizando, é pregando a palavra, é ensinando o caminho do Senhor, ensinando o temor do Senhor desde pequeno. E talvez, se você não conhecia o Senhor quando os seus filhos eram pequenos, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de chegar para o filho e para a filha e dizer: olha, eu falei com vocês, eu não conhecia o Senhor. Eu perdi a oportunidade de criar vocês no temor do Senhor, mas agora eu conheço esse Deus maravilhoso. E eu quero para vocês o que eu tenho no meu coração. Eu quero que vocês desfrutem desse mesmo Deus. E fala da palavra. Você é mãe, você tem o direito de falar. E o seu filho tem a obrigação de lhe escutar. Use a sua autoridade de mãe, a sua dignidade maternal, e diz: senta aí, cala a boca que eu vou te falar de Deus. Amém? Amém. Leve os seus filhos a Deus através da pregação da palavra, mas também leve Deus aos seus filhos através da oração. Se ajoelhe, interceda. E você pode ter certeza que este Deus a quem você ora ama muito mais os seus filhos do que você mesmo. Tem um sentimento mais profundo pelos seus filhos do que você jamais sonhou ser capaz de ter. Porque Deus é a fonte do amor que você tem. E se Ele é a fonte, Ele tem muito mais amor para dar do que você é capaz de oferecer para os seus filhos. Então ore, interceda, não desista, tenha esperança. Eu já vi mães receberem respostas de oração acerca dos seus filhos depois que partiram. Oraram a vida inteira, Deus levou para o céu, para a glória. Mas depois que morreram, um tempo passou e a gente viu com nossos próprios olhos aquilo que aquela querida irmã sempre pedia se materializando na vida dos filhos. Porque o nosso Deus atende sempre
as orações. As orações das mães são um grande poder, uma grande bênção que a gente experimenta. Um amigo meu uma vez contou que ele estava deitado na rede, embriagado, tinha chegado em casa, vida errada, e ele sentiu uma gota caindo no rosto dele, né? Ele pensava que estava chovendo, era uma goteira, mas quando ele levantou, olhou, era a mãe dele, com as mãos estendidas, orando e chorando sobre ele. Diz que aquela visão da mãe intercedendo por ele, derramando lágrimas na presença do Senhor em favor dele, mudou a vida. Ele não conseguiu mais ser o mesmo. Ore pelo seu filho e deixe ele saber disso. Leve Deus para o seu filho através de oração. Não desista, porque há um Deus que te ama e que ama seus filhos mais do que você é capaz de amar. E não importa qual seja a nossa situação, quão desesperadora, ainda que essa situação seja pelos nossos próprios pecados e rebeldia, Deus não consegue se esquecer de nós. Deus não consegue deixar de se compadecer. Ele ama e Ele age em nosso favor. Feliz Dia das Mães. Parabéns para você, mamãe. E acima de tudo, louvado seja o nome do Senhor, que é o autor da maternidade. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor nos ama como uma mãe, mas de forma ainda mais profunda. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos voltarmos a nos orgulharmos de sermos mães e pais. Nos ajuda, Senhor Deus, a voltar para aqueles bons hábitos de honrar as nossas mães, com carinho, com respeito, acima de tudo com obediência, porque o Senhor deu esse papel sagrado a estas mulheres que nos colocaram. O Senhor usou estas mulheres como instrumento do Senhor para nos dar a vida, para nos nutrir, para nos ensinar valores. Abençoa, Senhor Deus, as nossas queridas mães, especialmente aquelas que estão cansadas, sobrecarregadas, que estão carregando um fardo muito grande. Seja de qual ordem for, seja, Senhor Deus, qual for a situação, a fonte de tristeza, de angústia, te pedimos que o Senhor venha visitar estas mulheres e venha dar alívio, esperança, e que o teu amor, Senhor, seja o bálsamo que vai curar essa ferida. Nos ensina, Pai, a valorizar essas amadas mulheres, a honrar o Senhor através daquilo que o Senhor deu para elas e confiou de forma especial. Que nenhum de nós ouse fazer da vida das nossas mães uma vida mais difícil. Que nós jamais, Senhor Deus, sejamos motivo de desgosto, de desprazer, de tristeza para o coração das nossas mães. Antes o contrário. Que possamos ser, Senhor Deus, uma bênção do Senhor para elas. Que possamos ser para elas, Senhor Deus, o galardão que o Senhor nos criou para ser. Assim como elas são um presente do Senhor para nós. Que possamos ser um presente do Senhor para nós. E se por acaso, Senhor Deus, nós machucamos nossas mães, se estamos distantes, se não valorizamos, nos perdoa, Pai. E nos ajuda a sermos pessoas melhores a partir de hoje. Vem transformar, Senhor Deus, aqueles filhos e filhas que estão perdidos nos seus delitos e pecados. Vem atender, Senhor Deus, as orações dessas mães intercessoras que clamam de dia e de noite por seus filhos. Atende, Pai, a oração delas. Considera as suas lágrimas. E que com a tua misericórdia o Senhor venha visitar estes meninos e meninas. Porque nós sabemos que o Senhor ama ainda mais os nossos filhos do que nós somos capazes de amar. Muito obrigado, Senhor.
Continua nos abençoando, Pai. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.